Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. Algumas rotas marítimas no mundo são mais perigosas em razão de ataques piratas, uma atividade criminosa que obriga tripulantes e navios e empresas a atuarem de forma preventiva. O filme Capitão Phillips, de 2013, estrelado por Tom Hanks, mostra a história real do marinheiro mercante Richard Phillips, que foi levado como refém por piratas somalis durante o sequestro do Maersk Alabama em 2009. Uma situação mais comum do que as pessoas imaginam e que preocupa empresas de todo o mundo. Um relatório anual sobre pirataria e roubo à mão armada apontou 120 casos em 2023. Nós tivemos aí, os últimos 2 anos, uma redução significativa nos movimentos globais de pirataria. Primeiro, a gente tem que entender que pirataria não são esses ataques que ocorrem aqui próximos à costa, normalmente eles estão em águas internacionais, né? Eles buscam, a finalidade é puramente econômica, né? Então, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar trata isso no seu artigo 101, dessa ocorrência de pirataria na zona contígua e até mesmo agora na zona econômica exclusiva. Então, você tem determinadas áreas críticas de forma global, onde você tem ataque desses piratas, agora muito mais organizados. Nós tivemos aí uma queda significativa nos últimos 2 anos e agora começaram novos aumentos. Para você ter noção, desde 2017, nós não tínhamos ataques somalis, né? E tivemos um agora em 2023 e no início de 2024, mais 3 ou 4 bem-sucedidos. Situação que mudou a rotina de muitas embarcações que apostam em contramedidas para evitar a abordagem dos piratas. Inicialmente, se tinha uma resistência muito grande à proteção armada nessas embarcações, até pelo próprio propósito das aventuras marítimas, né? Da pacificação dos oceanos aí do mar. No decorrer dos tempos, essa pirataria ela foi aumentando de forma expressiva. E esse transportador marítimo ele se viu acuado da mesma forma. O problema é que a contratação de empresas especializadas ou tecnologias especializadas acaba aumentando o custo e às vezes de forma significativa. Mas hoje você tem alguns recursos como concertina, né, aquele arame enrolado nesses navios que se dirigem a essas localidades. Você tem bombas de fumaça, esguichos d'água, holofotes com fontes de energia e luz muito forte que incomoda os olhos, armas de som e mesmo a tripulação armada. Então, a tripulação hoje, de algumas rotas, já recebe, inclusive, treinamento. E mais ainda, né? Hoje nós temos também algumas empresas privadas de segurança que oferecem equipes armadas a bordo para tentar defender a carga, o tripulante e a própria embarcação. Mesmo com navios e cargas tendo seguros milionários, os procedimentos são necessários. Inicialmente se pensava muito dessa forma. O problema é que esses piratas eles começaram a se tornar extremamente agressivos, né? E eles começaram a sequestrar e muitas vezes digamos assim, interferir na vida desses indivíduos, ou machucando bastante, ou mesmo até matando o tripulante, como nós já temos alguns casos. E aí eu acredito que algumas empresas, em determinadas rotas, para determinados tipos de carga, né, começaram a buscar uma alternativa, que foi o reforço dessa segurança, o que chama bastante a atenção. A ideia é o não confronto, sempre é o não confronto, tentam se passar despercebidos, né? Eles fecham as escotilhas com proteção para não dar claridade, tentam passar nessas áreas em horários noturnos. O problema é que a pirataria também cada vez está ficando mais sofisticada, inclusive existem relatos de sindicatos de piratas, né, para determinados tipos de carga. Segundo o professor universitário, existem problemas na costa brasileira, mas estes crimes não podem ser comparados com os atos de pirataria. É bem difícil estar ocorrendo aqui nas nossas águas, porque normalmente quando o Brasil intervinha, isso estava acontecendo na costa da África. A Marinha Brasileira chegou a fazer algumas atividades de contrapirataria, né, no Golfo de Guiné, mais precisamente, né? Eles criaram lá a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, chamados OPACAS, e eles faziam algumas intervenções, ajudava compartilhava essas técnicas
com a Marinha daquela região. Aqui mesmo é muito difícil. Aqui a gente observa muito esses ataques que a gente observa por aqui como crimes convencionais que a gente pode estar encontrando aí no Código Penal brasileiro. Isso é muito importante a gente diferenciar. Eu tenho regras internacionais de direito internacional, tanto para esses ataques, né, propriamente dito, previstos no artigo 101, como os assaltos à mão armada. Eles são previstos na resolução A1025, acredito, de 2009, da IMO. Ou seja, isso vem se combatendo há muito tempo, não é de agora. Então, existe um centro, né, do ICC, da Câmara do Comércio Internacional, especializado, gratuito, em gerar relatórios de pirataria em tempo real. Então, eles trabalham em cima de serviços de crimes comerciais. Isso fez com que arrefecesse bastante esses ataques, ou melhor, que as empresas conseguissem se organizar de uma melhor forma para poder tentar combater esses ataques na melhor forma possível, com o menor impacto econômico possível. E o governo federal está construindo 5 rotas de integração para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, possibilitando o aumento das exportações para países asiáticos. Os novos trajetos também devem aproximar os estados brasileiros de outras nações da América do Sul. A pergunta que fica é qual o impacto desta iniciativa para o Porto de Santos. As rotas de integração sul-americana devem melhorar os serviços de logística brasileiros, para que tudo aquilo que for produzido aqui encontre caminho livre e bem estruturado para chegar a outros países. Para isso, são necessárias rodovias, hidrovias, aeroportos, redes de energia e de internet. Necessidades que serão atendidas a partir de uma ideia que surgiu em maio do ano passado, quando presidentes de todos os países da América do Sul estiveram em Brasília. Enquanto a América do Norte comercializa entre si na ordem de 40%, só depois compra do mundo, você pega a Europa mesmo, é quase 70% eles compram, né, o comércio regional entre eles, e só depois compram do Brasil. Quando a gente olha a América do Sul, não é isso que acontece. Não chega a 17%, 18% a compra entre os países. Bom para o Brasil, é bom para os países vizinhos e é bom também para o mercado asiático, que consegue chegar mais rapidamente aos nossos produtos brasileiros. São 5 rotas: Ilha das Guianas, Amazônica e Quadrante Rondon, que abrangem áreas da Amazônia Legal e Biooceânica de Capricórnio e Porto Alegre Coquimbo, no centro-sul do país. Elas desembocam no Oceano Pacífico, caminho considerado o mais curto para que os produtos brasileiros cheguem, por exemplo, à China, nosso principal parceiro comercial. Uma enorme dificuldade logística para atingir os países aqui em volta. O custo, por exemplo, de exportar para a Argentina é muito maior para o Brasil do que para os países europeus, por exemplo. O outro grande desafio é acessar de forma mais competitiva os mercados asiáticos. A Ásia é o grande mercado em expansão no mundo. Das obras executadas no Brasil, 190 já estão previstas no orçamento e serão executadas por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já aquelas nos demais países devem custar 10 bilhões de dólares, o equivalente a 55 bilhões de reais. O financiamento será por meio de bancos e fundos regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FONPlata. O BNDES também vai investir em estados e municípios brasileiros localizados nas regiões de fronteira. No último mês, o presidente Lula criou uma comissão com 12 ministros que passaram a ser responsáveis pela integração sul-americana. Cabe a eles propor soluções em temas como infraestrutura, transporte, energia e comunicação para que as 5 rotas sejam finalizadas. O grupo também deve promover ações de governança regional para que seja criada uma rede interoceânica de infraestrutura. Vai melhorar enormemente a nossa competitividade, porque com melhoria da infraestrutura, você tem redução de custos, né? Nós não temos que dar mais a volta no continente ou ir pelo Atlântico para chegar nesses países mais afastados. Ao mesmo tempo também, os países aqui circunvizinhos dos países da América do Sul, você tem grandes benefícios de inclusão maior desses países no comércio.
Quando estiverem prontas, as rotas serão capazes de encurtar em cerca de 20 dias a distância que os produtos brasileiros levam até o mercado asiático. Um dos principais pontos de escoamento da produção pelo Oceano Pacífico será o megaporto de Xangai, no Peru, que está sendo construído pela China e tem inauguração prevista para novembro. Este porto vai permitir com que os produtos do norte do Brasil possam ir por hidrovia, todo hidroviário, até a fronteira do Brasil. Dali ela vai também por hidrovia e pode ir para a Colômbia, para o Peru ou pode descer também em direção ao Chile. O presidente Lula está celebrando os avanços da iniciativa. Ele prometeu seguir em busca do apoio de outros países, como a Bolívia, e disse que as vantagens comerciais das rotas de integração são extraordinárias. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.